Olá, seja muito bem-vindo ao canal Louise Crovesi. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre kombucha. Isso mesmo, já temos um vídeo aqui no canal e eu quero fazer um update desse alimento muito prescrito por vários profissionais, nutricionistas e outros da área da saúde. É um queridinho dentro dos alimentos fermentados, mas a gente vai discutir se realmente é interessante ou não a aplicação dele na prática clínica. Então, bora lá? Bom, primeiro de tudo, a gente precisa quebrar alguns conceitos erroneamente que você deve ter aprendido. Kombucha, ele é um alimento fermentado, considerado um alimento fermentado, que tem aí essa aplicabilidade na nossa alimentação por trazer alguns benefícios, descritos na literatura. Os alimentos fermentados nem sempre são considerados alimentos probióticos. Isso porque, para ser considerado um alimento probiótico, ele precisa ter bactérias reconhecidas como bactérias probióticas e numa quantidade mínima descrita que trazem efeitos benéficos. No caso do kombucha, existem algumas bactérias e até mesmo leveduras que não são consideradas probióticas ou que ainda não foram identificadas. E isso dificulta, então, na gente ter essa padronização e dizer que é um produto probiótico. E um outro ponto é que, às vezes, durante o processo de fermentação, a gente retira aquele conglomerado de bactérias e leveduras e, com isso, a gente retira a grande maioria dessas bactérias, podendo ter um pequeno percentual de bactérias ali no líquido que vai ser ingerido, mas não é uma quantidade suficiente para ter esse efeito probiótico. Então, a primeira coisa que a gente precisa desmistificar é que kombucha é probiótico. É um alimento fermentado que a gente vai estar ingerindo os pós-bióticos, ou seja, os metabólitos desse processo de fermentação que essas bactérias e leveduras produzem, que podem ter um efeito positivo na saúde do hospedeiro. O segundo ponto é que muitos profissionais relatam os inúmeros benefícios do kombucha, como anti-inflamatório, antioxidante, ajuda na perda de peso corporal, controle glicêmico, anticancerígeno, entre tantas outras vantagens descritas. Inclusive, recentemente saiu uma revisão sistemática do efeito do kombucha sobre o controle do peso corporal. Mas quando a gente avalia essa revisão sistemática, a gente observa que os únicos estudos incluídos são em animais. Carece de estudos em humanos com ensaios clínicos bem conduzidos, controlados, que testem esse kombucha e o seu real efeito na saúde em humanos. Todos esses benefícios que eu descrevi, incluindo vários outros que eu não falei aqui, são apenas comprovados em estudos em animais. A gente não tem comprovação ainda em humanos desses resultados. Em 2019, um grupo de pesquisadores tentou realizar uma revisão sistemática com estudos de ensaios clínicos utilizando o kombucha em humanos para ver se esses efeitos relatados em animais se reproduziam em humanos, o que seria muito bom, porque seria um alimento de fácil inclusão no dia a dia. A gente tem já até alguns produtos manufaturados, industrializados, sendo vendidos e comercializados de kombucha. Então, seria uma estratégia fácil da gente incluir na rotina de atendimento dos pacientes para poder trazer esses benefícios para os pacientes. Só que eles encontraram apenas um estudo em humanos que acabou sendo descartado porque não atendeu aos critérios de elegibilidade e, com isso, eles foram buscar no banco do Clinical Trials, que é um local onde os pesquisadores fazem um registro de estudos que serão desenvolvidos e que estão em desenvolvimento,
ensaios clínicos que vão vir. Então, a gente consegue ver o que está sendo estudado no momento e que em breve a gente vai ter, então, frutos desses trabalhos. E eles não encontraram nenhum trabalho com kombucha que esteja sendo realizado no momento. Isso mostra que os efeitos em animais foram incríveis, fantásticos, porém a gente não tem evidências de que esses efeitos se repetem em humanos. Quando a gente pega estudos de modelo animal e extrapola esses resultados para humanos, isso é algo muito sério e perigoso. Por quê? Os estudos em animais, a gente tem um maior controle sobre a vida daquele bichinho. Então, ele tem a hora de dormir, a hora de acordar, a hora de se alimentar. A gente sabe exatamente a composição do que ele está comendo. A gente sabe exatamente o quanto ele comeu ou deixou de comer. A gente tem o controle sobre a atividade física, sobre tudo da vida dele. Então, é muito fácil a gente encontrar resultados positivos. Quando a gente pega isso, leva para a vida do ser humano, que tem a vida livre, que a gente chama, né? Então, a pessoa que sai aos fins de semana, toma uma cervejinha, fica triste, briga com o namorado, se atraca no pote de sorvete, sai da rotina da pesquisa, a coisa muda de figura. E o resultado nem sempre se replica da mesma forma. Então, chegar com um resultado, como essa última revisão sistemática que saiu, e foi feita em modelo animal, mostrando que o kombucha pode ajudar na perda de peso, e eu falar que isso vai acontecer em seres humanos, é muito perigoso. E não necessariamente a gente vai encontrar o mesmo resultado. Então, a gente precisa ter cautela na hora de extrapolar esses resultados. Por quê? Por mais que a gente estude em animais primeiro, porque tem um metabolismo similar, para a gente entender como funciona a coisa ali, para depois a gente poder entender os mecanismos que podem acontecer em humanos, a gente não pode dizer que vai acontecer da mesma forma. E muitas vezes a gente vê isso. Em animais, estudos mostram resultados incríveis com intervenções. Em humanos, a coisa desanda totalmente, não tem resultado, o resultado é inverso. Os resultados são controversos. Então, um grupo de pesquisadores encontra um resultado bom, outro encontra um resultado ruim, porque a gente tem muitas variáveis que são incontroláveis quando a gente fala de seres humanos que a gente não pode prender numa gaiola como um ratinho, né? Então, o grande motivo desse update é o seguinte: enfatizar que ainda não temos evidências suficientes do uso do kombucha, dos benefícios do kombucha. Se você aplica com os seus pacientes o kombucha, eles se sentem melhor, tem algum resultado, show de bola. Você pode continuar. Agora, se você não aplica, tem dúvidas, melhor aguardar sair aí um ensaio clínico para nos dizer se realmente é ou não interessante utilizar o kombucha. Inclusive, eu vou deixar aqui no card o vídeo antigo sobre kombucha, que eu falo sobre alguns estudos de casos que trazem alguns efeitos colaterais, para a gente também refletir sobre toda essa questão de extrapolar resultados em modelos animais para humanos, sem saber, de fato, o real impacto. E o kombucha é um exemplo incrível, porque a gente não tem ensaios clínicos para dizer quais efeitos a gente pode ter em nenhum sentido. Nem com população saudável, nem com população com alguma doença, com alguma patologia. E um outro ponto é que nesse vídeo anterior, eu até comento sobre alguns públicos que não podem utilizar o kombucha. O kombucha, durante o processo de fermentação, há a produção do álcool. Então, alguns públicos a gente não pode indicar, como, por exemplo, gestantes, que é um momento delicado e que não é recomendado ali o uso de álcool. Então, é um público que a gente não utiliza, assim como os renais crônicos também. Então, a gente precisa ter esse entendimento de que não é para todo mundo, a gente não tem evidências desses benefícios, apenas em modelo animal, e se você pretende utilizar, ir com cautela para
pensar no público que você vai aplicar e também na quantidade, sem ser quantidades elevadas, começar com doses menores e observar como seu paciente vai reagir para então poder fazer esse aumento ou manter a dose que você acha ali interessante de se utilizar. Então, esse vídeo é mais um alerta sobre não vamos extrapolar resultados de modelo animal em humanos, porque os resultados podem ser completamente diferentes. Precisamos ter cautela e o kombucha, por mais que seja um alimento, então não causaria tantos malefícios assim à saúde de ninguém. A gente ainda assim precisa ter cautela por conta desse produto que ele tem e que não seria indicado para alguns públicos específicos. Bom, Nutri, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like para eu saber e deixa suas dúvidas sobre o kombucha aqui embaixo, que eu vou adorar responder. Um grande beijo, até a próxima. Tchau!